Finalmente, normas da corregedoria. É a última matéria que nós vamos estudar para o concurso de escrevente. Bom, vamos lá. A gente precisa ser tatu malandro. O que o tatu malandro faz? Ele entra só no buraco que já está feito. O que isso significa? Eu fui até, salvo engano, o artigo 52 das normas da corregedoria, logo no começo, antes de ter saído o edital. E desde então eu não tratei de mais nada, até porque poderiam existir alterações no edital. A gente vai começar, ou a gente vai retomar as normas da corregedoria fora daquela ordem. Ah, professor, eu não gosto de estudar fora da ordem. Supera. Por quê? Porque a gente precisa ter a inteligência de olhar para o edital e perceber que existem assuntos que chamam muito mais a atenção do que outros. Isso não significa que nós não vamos ver os outros, tá? Deixo claro para você. O que eu vou fazer? Vou alternar aulas um pouco maiores, aulas um pouco menores também para as normas da corregedoria. Então a gente vai retomar tudo que fizemos aqui, ou tratar das normas da corregedoria a partir do artigo 1189 do processo eletrônico. Então se você olhar lá no seu edital, você vai ter lá assim, tomo 1, capítulo 11 sessões 1 e em diante, tá? Então é a parte final do seu edital na parte de normas da corregedoria. Depois eu vou voltar para o restante, tá? Do processo eletrônico. Então, seção 1 do sistema de processamento eletrônico. Aqui, o que vai ser feito? Vai ser feita uma análise sobre como que é o andamento, como tramitam, como se dá o andamento dos processos eletrônicos. Será que isso não tem importância, até por conta da pandemia, até por conta da questão ambiental, de você ter menos papel? É lógico que isso aqui tem muito mais relevância, né? Então, vamos lá, artigo 1189, processo eletrônico, ele vai dando algumas definições, né? Ó, processo eletrônico é o processo judicial cujas peças, documentos e atos processuais constituem um conjunto de arquivos digitais que tramitam e são transmitidos, comunicados, armazenados e consultados por meio eletrônico. Então essa é a ideia de um processo eletrônico. É um conjunto de arquivos digitais que tramita por meio eletrônico nos termos da Lei 11.419, que é a lei que autoriza a existência do processo eletrônico. Não tem muito segredo aqui, não tem nada que, não, no meu sentir, poderia ser alvo de alguma pergunta. A única coisa que é interessante aqui, eles tramitam, são transmitidos, ou seja, você transmite para outras pessoas, são comunicados e armazenados, consultados, tudo eletronicamente. Tá? Então, armazenamento de documentos, consulta, comunicações, tudo isso dessa forma. 1190, o sistema de processamento eletrônico do TJ de São Paulo será utilizado como meio eletrônico de tramitação dos processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças. Então, o sistema de processamento eletrônico do TJSP vai ser usado como o meio eletrônico para a tramitação dos processos judiciais, para a comunicação de atos e transmissão de peças. É como se eu dissesse o seguinte, olha, coisa boba, mas só para você entender. Os processos judiciais eletrônicos de São Paulo tramitarão pelo sistema de processamento eletrônico do TJSP. Professor, mas isso não é óbvio? Não, não é óbvio. Sabe por quê? Porque você tem outros sistemas de processamento eletrônicos. Não precisa anotar, mas você tem, por exemplo, o PJE, o Sistema do Processo Judicial Eletrônico, que é mantido pela União. Tá? Então, por isso que não é tão óbvio assim. Por isso que o 1190 diz o seguinte, olha, o sistema de processamento dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo vai ser o seu próprio sistema. Tá? Então, o sistema de processamento eletrônico do TJ vai ser o meio eletrônico para que esses processos tramitem. Porque poderia ser o PJE será o meio eletrônico. Não, aqui é o sistema de processamento do Tribunal de Justiça. Tá? Então, isso é importante. Então, os processos judiciais eletrônicos de São Paulo tramitarão pelo sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça. Então, quem detém a tecnologia de onde vai andar esse processo é o TJ de São Paulo. Tá?
E como eu disse para você, por mais que possa parecer óbvio, fala assim, ah não, mas em todo lugar é assim. Não, não é em todo lugar é assim, por isso que está escrito desta forma, tá? Só para te explicar. 1191, o acesso ao sistema de processamento eletrônico. Então aqui o 1191 está dizendo como que a gente vai ter acesso. Porque veja, se o processo é eletrônico, significa que ele não está mais no papel. Significa que ele não tem folha, né, de papel para a gente olhar, para a gente imprimir, para a gente tirar xerox, para fazer nada, né? Então, o 1191 diz o seguinte, como que as pessoas, os participantes do processo, vão ter acesso a este processo. Então, olha só, o acesso ao sistema de processamento eletrônico será feito no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, na internet, por qualquer pessoa credenciada, mediante o uso de certificação digital. Então, primeiro no site, no sítio eletrônico do TJ. Então, como é que você acessa? Então, acesso ao sistema do processamento eletrônico, né? Como que a gente faz isso? Primeira forma, no site. E a pessoa entra com certificação digital, com certificado digital. Também pelos entes conveniados por meio seguro de integração de sistemas. Então, por exemplo, a Receita Federal, a Junta Comercial, esses órgãos, eles podem ter acesso, eles são conveniados e podem ter acesso aos processos, para os motivos que lhes são pertinentes, lógico, né? Nos sistemas internos, por magistrados, servidores, funcionários e terceiros autorizados pelo TJ. Então, nos sistemas internos. Então, veja só, quando eu, como procurador, como advogado, entro, eu faço o acesso por meio da minha certificação digital. Ou a gente vai ver até que eu posso cadastrar uma senha também e tal, mas o jeitão que eu acesso o processo é diferente do jeitão que um juiz, que um servidor, que funcionários ou que terceiros autorizados, que podem, por exemplo, ser, sei lá, outras pessoas que vão participar ali do processo, eles vão ter acesso pelo sistema interno. Então eu, particular, tenho acesso pelo site, certo? Agora, os magistrados, servidores, funcionários e terceiros autorizados, eles terão acesso pelos sistemas internos, tá? Então, é como com muito cuidado eu posso dizer isso para você. Então, os magistrados, servidores acessam isso pela intranet, pela rede interna, tá? Essa é a ideia. Parágrafo único, o uso inadequado do sistema de processamento eletrônico do TJ São Paulo, que venha a causar prejuízo às partes ou à atividade jurisdicional, importará, então, ó, uso inadequado que venha a causar prejuízo às partes ou à atividade jurisdicional, importará bloqueio do cadastro do usuário, sem prejuízo das demais combinações legais. Que combinações legais seriam essas? Por exemplo, quando a gente estuda o direito criminal, o direito penal, a gente sabe que existe lá um crime de violação de sigilo funcional. A depender do que for, a pessoa pode estar violando o sigilo, né? Então, pense que poderia acontecer isso. Então, qualquer pessoa vai ter, que estiver credenciada, né? Então, um advogado credenciado, procurador credenciado, essa pessoa vai entrar por certificação digital, os entes conveniados podem acessar e também pelos sistemas internos para magistrados, servidores, funcionários. Então, chama atenção para fins de concurso que os magistrados não entram pelo sítio eletrônico, não entram pelo site, eles entram pelo sistema interno, o servidor também, tá? 1192, a autenticidade e integridade dos atos e peças processuais serão garantidos por sistema de segurança eletrônica mediante o uso de certificação digital, ICP Brasil padrão A3. Então aqui é autoexplicativo, então os documentos são autênticos e são íntegros, né? Isso estará garantido pelo uso da certificação digital, né? Para quem não sabe, certificação digital é aquele cartãozinho que você coloca no computador ali para você poder fazer as suas manifestações, para você poder fazer o que precisa ser feito. Então, tudo isso é assegurado pela certificação digital. Beleza. Parágrafo 1º diz assim, os documentos produzidos de forma eletrônica serão assinados digitalmente por seu autor como garantia da origem e de seu signatário. Então, documentos que foram feitos de forma eletrônica, foram produzidos de forma eletrônica, eles devem ser assinados digitalmente. Então, imagine o seguinte, eu, por exemplo, como advogado, eu assino lá uma petição e eu junto essa petição no processo e eu preciso assinar digitalmente ali, né? Quando você vai enviar para o sistema, existe lá uma forma de você
inserir ali a sua assinatura eletrônica, tá? Então os documentos produzidos de forma eletrônica serão assinados digitalmente por seu autor, como garantia da origem, para saber da onde saiu e quem assinou. O signatário é quem assinou, tá? Para o segundo, os documentos digitalizados serão assinados ou rubricados em dois momentos, ó. Então você vai ter a assinatura ou a rubrica, não é rúbrica, dos documentos em dois momentos. No momento da digitalização, para fins de autenticação, ou seja, você vai autenticar o documento para dizer que aquele documento é de fato autêntico. Você faz isso, você assina ou faz a rubrica no momento da digitalização ou no momento da transmissão, caso não tenham sido previamente assinados ou rubricados, tá? Então, por vezes, o advogado em geral, ele até faz da seguinte forma, no momento da transmissão, né? Então, geralmente o escrevente, ele está digitalizando alguma coisa, você vai ver que ele pode receber, em casos raríssimos, ele pega lá um documento físico para colocar isso no processo eletrônico, tem lá as raras exceções em que isso acontece, ele vai fazer a assinatura quando ele estiver digitalizando aquele documento, né? Então ele vai colocar ali o documento no processo e ele vai já fazer a assinatura ali. E também, no caso, por exemplo, do advogado, né, você não precisa marcar o que é que o escrevente faz, o que o advogado faz. Não é isso não, tá? Que eu quero que você guarde. Quero só que você entenda que esses documentos podem ser assinados ou rubricados em dois momentos. Quando estiver sendo feita a digitalização, e isso acontece, por exemplo, quando alguém pega, numa rara hipótese, a gente vai ver, em que o processo eletrônico recebe uma petição física, então ali, quando o servidor coloca aquele documento no processo, ele já assina, ou então no momento da transmissão, do envio do documento, por exemplo, no caso do advogado, quando ele vai enviar a petição, aí ele assina aquela petição, tá? Parágrafo terceiro, isso aqui, cara, cheiro e jeito de concurso, hein? Fazem a mesma prova que os originais, ó, a mesma prova que os originais, ou seja, vale tanto quanto os originais. Vou até colocar aqui, ó. Vale tanto quanto os originais. As reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntados aos autos. Então, ó, as cópias digitalizadas, quando são juntadas aos autos, por quem? Pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo MP e seus auxiliares. Então, ó, órgãos da Justiça, sempre com auxiliares, né? Ó, órgãos da Justiça, Ministério Público, procuradorias, autoridades policiais, repartições públicas em geral, por advogados públicos ou privados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização. É como se eu dissesse o seguinte para você, ó, um documento que foi juntado no processo, eu vou até colocar assim, ó, um documento que foi juntado no processo de modo digital, presume-se com o mesmo valor do documento original. E, claro, observação, é possível contestar a originalidade dos documentos, tá? Caso exista suspeita de adulteração, de sua adulteração. Opa, adulteração, tá? Então, pensa o seguinte, você tem lá no processo e olha, qualquer documento público ou particular, tá? Isso chama bastante atenção. Isso aqui, cara, tem muito cheiro de concurso. De tudo que a gente viu aqui, isso aqui me parece que tem muito cheiro de concurso. Então faz a mesma prova que os originais, um documento público ou particular que foi juntado no processo. E aí o que acontece? Você pode, é claro, questionar isso. Então imagina o seguinte, você tem lá um documento que está no processo é de um jeito, mas você acha que o original estava de outro jeito. Então alguém adulterou esse documento, mudou uma data, colocou uma assinatura que não existia, colocou alguma coisa ali que está diferente. É claro
que essa presunção de que o que está no processo é verdadeiro é uma presunção que pode ser afastada, é uma presunção que pode ser questionada. Então, só para a gente terminar aqui esse parágrafo terceiro, eu digo para você o seguinte: eu presumo que o documento que foi juntado no processo por órgão da justiça, Ministério Público, procuradorias, autoridades policiais, então o delegado de polícia, as repartições públicas, os advogados públicos ou privados, todas essas pessoas estão de boa fé. Então eu presumo que todas essas pessoas querem colaborar com a justiça e que todas essas pessoas, quando forem juntar um documento no processo, vão juntar o documento como sendo um retrato fiel daquilo que é original. Por isso que a própria norma da corregedoria, no parágrafo 3º aqui, diz que eles fazem a mesma prova que os originais. Só que, se houver algum problema, se houver algum equívoco, é possível a alegação motivada e fundamentada de adulteração, tá? Antes ou durante o processo de digitalização. Então, a tradução aqui é: um documento que foi juntado no processo de modo digital presume-se com o mesmo valor do documento original, tá? E é possível que eu conteste a originalidade desses documentos, caso eu tenha uma suspeita de que eles foram adulterados, tá? Parágrafo 4º, os originais dos documentos digitalizados, mencionados no parágrafo 3º deste artigo, então os originais que a gente está falando aqui, eles deverão ser preservados pelo seu detentor, e aqui essa preservação é bem interessante, ó, até o final do prazo para a interposição da ação rescisória. Só para você entender, então significa o quê? Quem juntou um documento no processo digital deve manter seu original em seu poder, preservado, né? Até o final do prazo que a pessoa tem para, que a parte, eu vou até colocar parte, que a parte tem para entrar com a ação rescisória. Que talvez você não saiba que o prazo para a rescisória é até 2 anos depois do trânsito em julgado da decisão final. Então pensa só, os originais têm que ser preservados. Então você juntou o processo hoje, o processo está tramitando, está correndo, está correndo, está correndo. Aí quando o processo acabar, você não pode ainda se desfazer. Isso aqui tem cara de concurso também, porque às vezes a gente pensa o seguinte: acabou o processo, então vou me desfazer do documento. Não, o original precisa ainda ser mantido, guardado, preservado pelo seu detentor, pelo prazo final da interposição da ação rescisória. Só para te explicar, eu digo que o prazo final para a ação rescisória é até 2 anos depois do trânsito em julgado da decisão final, tá? Então, claro, não vai cair para você qual é o prazo da rescisória, eu estou explicando para que você não se surpreenda, porque você poderia encontrar uma questão no concurso dizendo que a preservação vai ser até o trânsito em julgado, e não é. A preservação é até o prazo final da ação rescisória. Cara, muito cheiro e jeito de concurso esse parágrafo também, hein? 1193 é de exclusiva responsabilidade do titular de certificação digital o uso e sigilo da chave privada de sua identidade digital, não sendo oponível em nenhuma hipótese a alegação de seu uso indevido. Isso aqui eu tenho uma história interessante para te contar, que é a seguinte. Eu me lembro que uma vez eu estava, como advogado, ainda não era nem procurador, eu estava inclusive começando na advocacia, e já existiam essas assinaturas digitais. E aí, o que acabou acontecendo? Eu tinha feito lá numa petição um pedido para que o meu cliente não pagasse as custas do processo, tal. Estava buscando um artigo da lei que justificasse isso, tal. E aí, eu fui surpreendido com uma decisão judicial que dizia o seguinte: indefiro, né, nego o pedido e sugiro que o advogado volte a estudar. E estava assinado pela juíza. Cara, aquilo, quando eu li aquilo, eu falei: meu Deus, não é possível que uma juíza está falando isso para mim. Sou advogado, né? A própria lei diz que deve haver respeito entre o juiz e o advogado, tal. Falei: cara, não é possível que a juíza tenha feito isso.
Aí eu fiz uma petição arrebentando com a juíza, dizendo que ela era mal educada e que se ela tivesse que dar sugestão, ela tinha que dar sugestão para os filhos dela, para o marido dela e na casa dela, aquela conversa toda, né? Tipo, baixaria mesmo, né? Casos de família, né? Então, eu falei, olha, a juíza está desrespeitando o advogado, a juíza não é digna da magistratura e não sei o que e tal. Fiz uma puta de uma petição descascando a juíza, de verdade mesmo, porque ela tinha supostamente colocado lá com a assinatura dela essa indicação de que sugiro ao advogado que volte a estudar. Falei, peraí, meu, né? Não tem nem sentido, né? Aí quando eu vi aquela decisão, realmente eu fiz essa petição mal criada. Numa sexta-feira, antes do Dia das Mães daquele ano, meu telefone toca. Doutor Danelli, tudo bem? Tudo bem. Aqui é da vara tal, aqui da cidade tal. A gente viu que o senhor fez uma petição aqui, a juíza está pedindo para o senhor vir aqui. Aí eu falei, ó, se for para ela discutir comigo, eu não vou, tá? Porque ela deveria ter feito uma manifestação e uma decisão mais educada. Eu não vou porcaria nenhuma, tal. Daí ela falou, não, mas eu faço que a gente faz questão que o senhor venha aqui, doutor. Daí eu falei, tá bom. Aí eu fui lá no fórum. Quando eu cheguei lá no fórum, estava a juíza e o marido dela, que era juiz diretor do fórum. Aí eu falei, meu Deus, eu vou sair daqui preso agora. Eu pensei, a juíza vai perguntar se fui eu mesmo que escrevi isso aqui e, no fundo, a juíza vai me dar uma voz de prisão aqui, vai me prender, vai arrumar alguma coisa para minha cabeça aqui, vai dizer que eu desacatei, seja lá o que for. Aí a juíza veio. Doutor, eu estou aqui com a sua petição e eu preciso dizer uma coisa para o senhor. O senhor fez certinho. Só que tem um problema. Quem assinou isso não fui eu. Eu, por um erro, por um equívoco, eu entreguei o meu certificado digital para a escrevente-chefe do cartório. E quem fez essa decisão, usando a minha assinatura, foi a escrevente-chefe do cartório. Então eu estou aqui, daí chamou a chefe, escrevente-chefe, e aí ela disse o seguinte, olha, eu estou aqui te comunicando que eu estou destituindo da chefia essa escrevente-chefe, porque isso não se faz. O meu pai foi advogado, eu já fui advogada, e eu jamais falaria assim com um advogado, e o senhor fez certinho de ter respondido à altura esta ofensa, mas eu preciso dizer claramente para o senhor que não fui eu que fiz isso, que não fui eu a responsável por esta decisão. Então eu quero te pedir desculpas pelo que aconteceu, e peço desculpas porque eu também errei por ter emprestado este certificado digital para a chefe do cartório. Resumo da ópera. Não pode emprestar. É de exclusiva responsabilidade do titular de certificação digital o uso e sigilo da chave privada da sua identidade digital. Não sendo oponível, não ser oponível não é possível alegar, em nenhuma hipótese, a alegação de seu uso indevido. É como se eu dissesse o seguinte, não pode emprestar para ninguém. O certificado, tá? É isso que eu queria te falar. Contei toda essa história para dizer isso. Então não é oponível em nenhuma hipótese. Por que eu contei toda essa história? Essa história é verídica. Aconteceu lá em 2008, não sei quando foi. E até hoje, a juíza, quando me vê, ela lembra dessa situação, né? Eu até por, enfim, ser procurador hoje e tal, claro, eu posso exercer a advocacia ainda, mas por ser procurador eu exerço muito menos, né? Eu exerço muito mais a advocacia pública como procurador, embora eu ainda tenha os meus processos como advogado particular. Mas nos processos em que eu encontro a juíza, ou até nas audiências, ela me trata com toda a deferência, com todo o cuidado, porque realmente isso foi um negócio que ficou muito marcado naquela época, né? Porque eu realmente fui muito ofensivo porque eu tinha me sentido ofensivo e ela disse, claro, você está certo, porque se eu realmente tivesse feito isso, eu merecia ouvir tudo isso, ou ler tudo isso, né? Mas o que acabou acontecendo foi que eu fiz errado de entregar, tá?
Aí, como ela pediu desculpas, eu não mandei. Aí eu sou advogado, né? Eu não cometo crime de prevaricação, porque eu não sou funcionário público. E eu não mandei isso para a corregedoria, para nenhum lugar, porque se eu mandasse, ela poderia ser punida. Então é de exclusiva responsabilidade do titular de certificação digital o uso e sigilo de chave privada de sua identidade digital, não sendo possível que eu oponha, que eu alegue, em nenhuma hipótese, mesmo que perdeu, mesmo, perdi o certificado digital e deixei a senha junto, ou emprestei para alguém, alguém fez errado no meu nome, não tem desculpa. E cara, isso pode ser uma pergunta do concurso. Existe lá um motivo justificável para ter acontecido algum equívoco. Não existe em nenhuma hipótese. Cara, você olhar uma lei ou uma norma aqui, como as normas da corregedoria, a expressão em nenhuma hipótese é um negócio muito forte. Então não pode se alegar em nenhuma hipótese o uso indevido, porque é responsabilidade sua, é só sua. Tá? Todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente por meio de certificação digital. Então todos os atos processuais serão assinados eletronicamente por meio de certificação digital, autoexplicativo. Será considerada original a versão armazenada no servidor do TJ de São Paulo, enquanto o processo estiver em tramitação ou arquivado. Que pensa o seguinte, aqui, além a norma da corregedoria não disse isso, mas qual a ideia aqui? Imagine que você perdeu os originais. Claro, é seu dever manter preservados os originais. Tá, mas imagina que foi perdido o original. Pensa que, sei lá, pegou fogo a casa, o carro caiu na represa, sei lá. Aconteceu alguma coisa, vendeu o carro com o documento dentro e o cara mandou o carro para lavar e sumiu o documento, sei lá, aconteceu alguma coisa. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar para ser uma cópia física aquilo que está no site do tribunal. Você imprime aquilo, aquilo fica sendo uma cópia física. Então, será considerada original a versão armazenada no servidor do Tribunal de Justiça. E a ideia principal qual que é? É a de que neste caso você vai olhar para isso, olhar para este documento que está no processo, se você não tem mais o original, imprime aquilo e isso vai servir como se fosse o original. Tá? Então, essa é a ideia do 1195. Então aqui, só para a gente terminar aqui, a gente terminou o tomo 1, capítulo 11, sessão, pelo menos a sessão 1, nós já terminamos aqui. Tá? Então, a gente vai no próximo vídeo já começar o artigo 1220 da parte das petições intermediárias, tá bom? Eu tenho duas coisas, né? Eu tenho as turmas de exercícios, se você quiser entrar ainda você pode entrar. Estamos fazendo todas as sextas-feiras, sextas, às vezes sábado, né? Tem acontecido de ser mais sábado, mas mando as questões e depois mando para você um gabarito e mando um vídeo de correção. E no vídeo de correção acaba sendo uma forma muito boa para você estudar, para você ver como é que as questões caem, como é que essas questões são perguntadas. Acho muito relevante que você entre para as turmas de exercícios. Eu tenho conteúdos de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e agora outubro. Se você quiser entrar em tudo isso, você vai pagar R$70. Tem muita gente que, até por conta de a prova estar mais próxima, as pessoas estão comprando e já estão indo direto para assistir as correções. O que também é muito interessante, porque você vai me ver falando dos assuntos aqui de direito, mas de um outro jeito, mostrando como é que cai, como é que caiu, o que é mais relevante, o que não é. Acho muito interessante para você. E além disso, se você estiver nas turmas de exercícios, você vai poder fazer a aquisição da super revisão. A super revisão vai começar no dia 15 de outubro. A gente tem um calendário, tem até um vídeo aqui no canal em que eu falo de todos os dias em que nós teremos a super revisão. E aí você, estando na turma de exercício, vai ter um cupom. Eu vou te mandar um cupom de 50% de desconto para você ter acesso à super revisão. Professor, não quero entrar na turma de exercícios, mas eu quero fazer a super revisão. Posso? Claro que pode. Você vai pagar R$87. Não tem problema nenhum. Eu sempre estava avisando aqui que o valor seria menos de R$100, mas eu não ia colocar 99 também, né? Então, consegui deixar em R$87, você pode até parcelar em 10 vezes, tal. E também é um negócio interessante para você. E aí a gente vai fazer por matéria nos dias especificados, tá? E normas da corregedoria vai estar lá também. Revisão vai ter processo penal, vai ter administrativo, processo civil, constitucional, normas da corregedoria, direito penal. Todos os assuntos de direito estarão na super revisão.
Tá bom? Então, se você quiser, também, para entrar para a turma de exercícios, o meu WhatsApp está aqui embaixo. E para você já entrar direto para a super revisão, o link vai estar aqui embaixo também. Fico muito feliz por estar aqui, agradeço a todos que estão aqui e eu volto em tantos outros vídeos. Sim, porque eu adoro estar aqui, eu vou terminar as normas da corregedoria. Me julguem, porque eu falei que eu ia fazer isso e eu vou fazer. Tá bom? Um grande abraço, eu volto em tantos outros vídeos. Eu adoro estar aqui. Tchau.